Olá, tudo bem? Aqui é a Ana da Nossa Casa é Viva e hoje eu vim falar sobre rotina. Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo sobre rotina, né, dando algumas dicas e falando aleatoriamente. Eu comentei no vídeo que se vocês quisessem saber da minha rotina, que vocês deveriam comentar no vídeo. E assim fez, algumas pessoas comentaram. E então eu demorei para fazer esse vídeo, mas estou aqui para fazer e falar um pouquinho da minha rotina. Primeiramente, eu demorei também, porque na época que eu fiz esse vídeo foi antes da quarentena e logo na sequência a gente entrou nessa loucura, né, que virou a nossa vida. E então tudo mudou e a minha rotina assim desparelhou 100%, completamente mudada. Então, antes assim da quarentena, eu acordava às 7 horas, às 8 levava o Aruan para a escola e aí trabalhava até perto do meio-dia, buscava ele. 11 horas eu sempre parava, já começava a fazer almoço e tal. E aí meio-dia eu às vezes não buscava, às vezes era meu marido. E aí a gente almoçava, levava a mais velha para a escola, voltava, trabalhava até o fim do dia, ia no correio e enfim. E aí pegava a Mai e fazia uma rota, né, que é a das costureiras, que trabalha para Maiaru, né, junto com a Maiaru. E então eu passava na casa delas, chegava em casa em torno de umas 7, 8 horas. E às vezes tinha reunião em algum lugar e tal, e enfim. E aí eu terminava meu dia normalmente meia-noite, às vezes 1, às vezes 2 da manhã. Era bem louco. Era tão louco que eu fazia muita coisa. Eu participava de um grupo de compra coletiva de orgânicos em Curitiba, que é Espiral Frutos do Sol, depois, enfim, surgiram outras. Tava num coletivo aqui em Campo Largo que estava iniciando, que a ideia era trazer Espiral para Campo Largo, mas também era um coletivo de muitas coisas, assim, então tava nascendo naquela época, e isso tudo foi fevereiro para março, né? Aí teve. E enfim, a gente fez até uma feira nesse período, bem no começo de março, se eu não tô enganada. Aí, o que mais? Eu tinha esse projeto da Casa é Viva, que a minha intenção sempre foi fazer uns 3 vídeos por semana. Eu acho que eu nunca consegui concluir 3 vídeos por semana, porque realmente minha rotina é bem puxada. Mas enfim, estou eu aqui, cumprindo, né, com um pouco que eu consigo. E aí, o que mais, né? Além de ser mãe, mulher, ter a Maiaru, que é uma empresa de loja, uma empresa que fabrica fraldas ecológicas e soluções para fraldas ecológicas. E aí ainda a gente trabalha, né, com 8 mulheres, eu e mais 7 no caso, então tem que lidar com tudo isso, né? Eu que faço, né, a rota de todos os dias na casa de todas. Não estou mais indo todos os dias, mas naquela época eu ia praticamente todos os dias. Enfim, eu acho que é só, né, que eu me lembro. Tinha também o projeto Chama Cura, e que é um projeto bem bacana, que a gente estuda, assim, a ciência feminina mesmo, né? Todo esse poder feminino. E, enfim, algumas coisinhas a mais, que é um estudo pessoal meu. E aí eu me uni com uma amiga e a gente juntas, né, formou a Chama Cura, que é um outro projeto. Então eu tava nesse momento, né, até ali em março, tava vivendo tudo isso e levei ainda por mais uns meses depois que entramos na quarentena. Então,
além de toda essa minha rotina, de tudo isso que eu gerenciava no meu dia, eu fazia, né, diariamente um escopo, assim, do que eu precisava realizar no dia, né, um dia antes eu fazia, geralmente, quando eu não conseguia um dia antes de noite, eu fazia de manhã, né, um escopo do dia, e também eu organizava a semana, geralmente no domingo, sem falar que ainda, final de semana, eu sempre dava um jeito de organizar a casa. Mas nessa época eu ainda tinha uma pessoa que me ajudava, né, com as crianças e com a casa 2 vezes por semana, que já era muita coisa e me ajudava muito. Apesar de que, quando ela vinha, eu ficava meio que na função de tudo isso, né, de organizar a casa, porque ela só limpava e ajudava um pouco com o Aruan também. Então, enfim, era uma mão na roda, né, mas também, né, tirava um pouco do meu foco ali de trabalho e tal. Mas era legal e porque assim eu me voltava para casa naquele momento. Enfim, isso foi antes da quarentena. E aí houve uma história muito louca, mais louca ainda de tudo isso, né? Que eu era muito regida pelo relógio, né? Então tudo era cronometrado, assim, fazer isso e aquilo e tal. E muito estresse também, porque daí tinha que cumprir no horário. E com criança nem tudo é naquele momento. E não só com criança, né? Às vezes você tá indo fazer alguma coisa, toca o telefone, tem que resolver outra coisa. Então, enfim, era tudo muito louco, assim, minha rotina. E quando foi no dia 15 ou 16, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que foi ali, assim, no início mesmo, que quando estourou tudo esse negócio do coronavírus aqui no Brasil, eu acordei e o meu relógio tinha parado. Mas foi engraçado que eu acordei e ele tava tipo 6 horas e eu, nossa, acordei super cedo, mas eu olhei pela janela, achei estranho, porque o sol já tava meio a pino. E aí eu percebi até que eu tava atrasada naquele dia, acordando atrasada e tal. Mas enfim, foi meio doido, assim, tinha estragado o relógio. E aí tá, tô ali lidando com o meu dia, correndo e tal, quando eu vejo o relógio da Mayaru também tinha quebrado. Na minha percepção naquela época, é pilha, tá. Mas achei muito sinistro, tipo, os dois relógios pararam no mesmo dia. Tipo, foi bem estranho, assim, aquilo me levou a refletir algumas coisas. E até tô aqui de propósito, porque aqui, ó, é um cronograma também da Mai, até vocês verem, assim, que é dessa época, acabou ficando aqui na parede, eu não tirei, e hoje, quando eu fui gravar esse vídeo, eu pensei, ó, é legal até fazer aqui, pra mostrar o quanto isso reflete, assim, nas crianças, né? Então, esse planejamento, essa disciplina que eu tava tentando levar naquele momento, refletia muito nela também. Então, eu levei os relógios no joalheiro, né, que mexia lá com relógios, porque eu simplesmente tinha colocado a pilha e eles não tinham voltado a funcionar. Tipo, estranho, estranhíssimo. Os dois relógios, muito estranho. Até levei lá e ainda, né, conversei com o moço, porque eu achei assim muito bizarro aquilo. E o detalhe é que esse relógio aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, porque tem um outro detalhe importante. Esse relógio que ficava aqui na cozinha, ele quebrou a caixa do relógio no meio. Ele quebrou, simplesmente. Bem bizarro, assim, bem bizarro. Quebrou, rachou, assim. O cara achou bem estranho. Ele falou, nossa, eu nunca vi isso acontecer, assim. Muito estranho. Enfim, eu tenho muito isso, assim, do místico, assim, dentro de mim, né? Tipo, sincronicidades que rolaram, né? E aí, ali naquele momento, eu comecei a soltar um pouco tudo isso que eu fazia. Não, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. Então eu comecei a parar de fazer algumas coisas, né? Eu saí dos coletivos todos que eu tava. A Chamakura, nesse momento, teve um upgrade, assim, porque como a gente entrou na quarentena, eu falei pra Evelyn, não, a gente precisa fazer alguma coisa porque esse negócio de coronavírus tal tá afetando muitas pessoas e eu me sinto na responsabilidade de a gente fazer alguma coisa. E aí nessa época a gente criou um grupo no WhatsApp que era de meditações, né? E a gente todos os dias fazia uma meditação. Só que a gente revezava, então um dia era eu, um dia era a Evelyn, um dia era eu. E aí todo
dia sim, dia não, eu tinha que fazer essa meditação. Mas eu levei super de boa. Tenho bastante repertório também de meditações e tal. E elas vinham, assim, era muito natural. Então foi bem legal fazer nessa época. Que era esse projeto da Chama Cura, né? Enfim, os relógios quebraram, eu arrumei o relógio, mas fiquei com aquela coisa, né? Tanto que eu não consegui continuar com o relógio na Manharu porque ele ficava com aquele tic-tac na minha cabeça e aquilo começava a me enlouquecer, né? Então, aí nesse período eu tirei de uma vez o relógio de lá e eu comecei a parar várias coisas que eu fazia e comecei a parar de me planejar, porque eu vi que aquilo tava me deixando muito louca, muito doente, assim, tipo, de ter que cumprir e com as crianças em casa, praticamente fazendo homeschooling, não tendo mais a diarista, porque daí a minha diarista, a família dela também pegaram, assim, na primeira onda, assim, Covid, e meu marido ficou muito apavorado, até hoje ele é bem apavorado com isso, então ele não queria que tivesse ninguém aqui em casa, tanto que, né, enfim, não tem ninguém que venha aqui. E aí, tudo isso sozinha fazendo, foi, assim, bem difícil. Muita coisa pra resolver. E não sei se vocês repararam, assim, mas o tempo ficou muito louco, né? Porque a gente faz coisas no dia e parece que a gente não consegue fazer, render e tal. E isso tá acontecendo muito mais agora, é evidente, assim. Gente, eu fazia tanta coisa antes da quarentena e agora, desde que tudo isso aconteceu, eu, sei lá, parece que faço e não rendo a mesma coisa, assim. Bem doido isso. Enfim, aí eu parei de me planejar, parei de fazer e comecei a ter uma rotina bem mais light, no sentido de sentir o movimento, né? O que é que eu preciso fazer hoje? O que é que eu preciso fazer agora? Qual é, né, a prioridade agora? Então eu comecei a envolver mais a minha intuição e menos aquele negócio mental, assim, cerebral, que tem que ser assim exatamente, né? Então eu comecei a soltar essas rédeas e pra mim foi muito essencial, sabe? Tirar aquele relógio que ficava do tic-tac na minha cabeça, parar com a noia, porque uma das coisas que eu fiz bem de início também foi colocar no site assim, ó, demoro, né, tantos dias pra fazer envio. Eu percebi também, depois de um tempo da quarentena, que as pessoas também começaram a cobrar menos esse negócio do prazo. Porque eu sofria muito com isso, tipo, ai, cadê meu rastreio? Cadê meu rastreio? Você ainda não enviou a caixa? Nossa, eu ficava muito doida, porque eu queria enviar, mas às vezes é um produto que tá em produção. E não depende só de mim, tem várias pessoas na rede. No começo foi bem difícil, porque eu tive duas pessoas na equipe que tiveram Covid, que tiveram que ficar em isolamento. Então, teve esses momentos de ficar 20 dias ali com o desfalque dessa pessoa, né, estar ali trabalhando. Então, fora várias outras coisas loucas que aconteceram, falta de matéria, enfim, aconteceu de tudo, né? E nessa época que o relógio estragou, eu lembro que foi uns dias, assim, muito louco, que tudo acontecia errado, assim. Era pra dizer mesmo, tipo, até esse negócio de ficar querendo planejar e fazer tudo, porque não é por aí o caminho, né? E por mais que eu fazia o planejamento já pensando na vibração do meu ciclo interno versus o ciclo da lua, eu já fazia assim um planejamento em cima disso, qual é o momento que eu tô mais criativa, o momento que eu tô mais mental e tal, pra mim poder equilibrar as atividades, eu comecei a perceber que esse não era o caminho. Porque por mais que tenha um padrão de comportamento conforme as energias que nos cercam, eu precisava me perceber mais, né, a cada dia e deixar fluir mais, assim, leve, né? Porque, assim, estando com as crianças em casa e tudo isso acontecendo, volume de vendas aumentou, graças a Deus, mas o volume de trabalho dobrou, então, assim, muita coisa aconteceu. Eu tinha que dizer pra mim e me perceber, assim, ó, reduzir, sabe? Então, eu saí de todos os grupos que eu fazia parte, né, que eram colaborativos, que eu amo fazer essa área. Eu acho que política mesmo é as micro que vão mudar o mundo.
E eu tava sempre proativa, sempre, sempre, sempre. Agora nas eleições, inclusive, queria estar mais proativa com ações que tiveram aqui na cidade e eu não consegui me envolver. Porque realmente o tempo pra mim, assim, o que eu tenho pra fazer hoje toma todo o meu tempo e ainda falta, né? Porque cuidar da casa, por exemplo, é uma coisa que, meu Deus, nunca acaba, né? Casa nunca acaba, não sei se vocês se identificam com isso. Meu marido não ajuda muito com a casa, sabe? Tipo, hoje ele tá muito melhor, mas são fases, assim. E é culpa do sistema, né? Então eu acho que a gente precisa tomar muita conta disso, colocar muito nossos filhos na atividade dentro de casa para eles perceberem a importância de estar junto nesse movimento, né? E os homens, simplesmente a maioria deles, não vivenciaram isso efetivamente dentro de casa, então eles têm uma dificuldade muito grande. A gente, assim, já tive muita revolta com isso, às vezes tenho revolta de novo, mas eu trago isso pro coração, assim, calma, ele não sabe o que é isso, ele nem sabe de repente o que fazer em relação a isso, então respira e vamos seguindo, vamos ensinando, vamos falando que o movimento acontece e realmente, gente, a mudança acontece. Mas é através do diálogo, é através do movimento, principalmente, né? A gente vai fazendo e a pessoa vai percebendo que aquilo é importante e vai fazendo também. É uma onda, né? Enfim, voltando à minha rotina. Então, eu esqueci da rotina, deixei assim fluir. Claro que existia uma rotina, né? E existe até hoje, mas muito mais assim na leveza, né? Acordar mais ou menos aquele horário, fazer almoço mais ou menos aquele horário, sem muita, né, rigidez. E até sem muita mesmo, que daí eu comecei a deixar a coisa bem mais folgada e comecei a perceber a necessidade de novo colocar regras. Então, umas semanas atrás, eu comecei de novo a me planejar, como se eu tivesse tipo, apagado tudo aquilo que tinha acontecido lá atrás. E aconteceu essa coisa sinistra que eu queria mostrar de novo. Esse relógio parou. Agora eu não sei, alguém mexeu ali, mas ele tava tipo em 15 para as 6. Esse relógio aqui, 15 para as 6. E por que eu falo do 15 para as 6, né? Porque é o meu horário mais crítico da vida, assim. É o horário que eu vou pro correio e geralmente é o horário que eu ainda... Porque se eu ainda tenho pedido pra fechar, eu fico ali até o último momento fechando o pedido. E geralmente 15 para as 6 eu tenho que sair correndo pra chegar na agência até as 6 horas. Então é o meu momento mais crítico de todos. E aí foi um momento assim que eu percebi de novo, que eu falei, não, eu não vou mais colocar pilha ou levar ele pra arrumar, porque não deve ser pilha, né? Relógio super dura, pilha. E eu troquei não, faz 6 meses. Talvez seja pilha. Mas, enfim. Eu deixei um aqui na cozinha, que é o do tic-tac, que fica fazendo tic-tac. Horrorosamente. Mas é porque eu preciso um pouco, pelo menos, de horário, assim, né? Pra mim não me perder muito. Porque tem coisas que necessitam de horário e regras. Agora, resumindo tudo isso, o que virou da minha rotina agora é que eu mudei muita coisa. Então, assim, eu não faço mais planejamento, mas eu tenho um bloquinho que fica ali na minha mesa, que eu anoto tudo que eu preciso fazer, né? Então, eu dou uma revisada de vez em quando, nesse momento sobrou um tempo, eu dou uma revisada lá. E eu tenho uma rotina, sem horário, assim, pré-definido, mas enfim, é natural, né? Eu acordo mais ou menos entre 7 horas, e aí faço café, vou trabalhar, e eu não faço mais almoço, e essa foi a melhor mudança de rotina que eu fiz na minha vida. O que a gente faz é um lanche para as crianças. Às vezes, se eu tiver com fome, eu como uma saladinha ou uns cereais, né? Mas assim, sem almoço, um café da manhã mais power. A gente passa comendo durante o dia, a cada 4 horas. O Aruan, eu acho que a cada 2 horas, né? Uma fruta, alguma coisa, ele gosta muito de comer, então ele fica assim, salpicando a comida.
E aí eu não faço mais almoço e foi assim divino. Em conversa com uma amiga minha, e eu acho que é por isso também que é tão importante eu fazer a live e a gente assistir sobre rotina, porque é nesses momentos que a gente percebe algumas coisas, dá alguns insights e muda completamente a nossa relação assim com as coisas, né? Então, conversando com uma amiga sobre a rotina, e ela falou sobre isso, ela falou, Ana, cara, eu já sou difícil de acordar pela manhã e tal, e aí no meio-dia ali, que era no meu auge do dia, da força, da energia, eu parava tudo pra fazer almoço e depois do almoço dar aquela preguiça. Então, tipo, eu percebi que o almoço destruía meu dia. E eu fiquei, nossa, muito verdade isso, né? Porque realmente, tipo, para 11 horas da manhã, ou às vezes eu parava até perto do meio-dia, mas aí a função do almoço ia até 2h30. Tipo, era uma. E depois você termina o negócio de arrumar tudo e tal. Quando é 5, 6 horas, já começa a fazer as jantas de novo. Então, torna-se sim uma loucura. Eu falei 5, 6 horas, mas aqui a gente janta 7, 8 horas, na verdade, né? É meio tarde, mas é por conta da minha rotina que eu tenho aqui nas costureiras, pelo menos 3 vezes na semana, né? E acaba que fica um pouco mais tarde a janta. Enfim, mas tirar o almoço foi divino. Então a gente faz lanchinhos durante o dia. E aí, claro, né, quando dá umas 6 e pouco, 7 horas, se não sou eu ou meu marido, a gente faz a janta. E aí a gente faz a janta mesmo, né? Uma janta bem legal, bem completinha e todo mundo janta. Aí depois, né, lá por umas 10 horas a gente vai dormir. As crianças dormem às vezes antes, quando eu consigo já deixar agilizada a rotina delas, né, as coisas. Aí quando dá umas 9 horas elas vão dormir. Então, essa se tornou minha rotina agora. E está super fluindo, porque eu não tô mais escrava do horário, eu não tô mais tão estressada com tudo que eu tinha pra fazer, né? Eu tô pegando mais leve comigo, respeitando o meu tempo, a minha individualidade, respirando mais. Claro que tem momentos de estresse, tem momentos de conflitos, isso sempre vai existir, isso óbvio que existe, mas tá muito mais leve. Ainda quero mudar algumas coisas, eu pretendo acordar pelo menos 1 hora mais cedo para ter mais tempo no meu dia, para ler, principalmente pela manhã, porque eu tenho deixado para ler de noite e isso me atrapalha um pouco, porque o Aruan sempre acorda perto das 7 horas, então ele acorda comigo. Então, eu já teve uns dias da semana passada que eu consegui acordar às 6, não só da semana passada, mas uns dias atrás eu tenho conseguido, mas não tenho conseguido sempre acordar às 6 e isso eu quero muito, assim, conseguir. E eu quero também fazer mais exercício, né? Eu tô bem sedentária. Uma coisa que foi muito legal ter tirado almoço também é que eu emagreci. Gente, tipo, eu percebi que eu comia muito mais calorias do que eu necessitava. Então, né, com almoço e janta e tal, e no almoço eu sempre fui de comer bastante, assim, né, as refeições. Então foi bom essa coisa de parar de almoçar, até por causa disso. Porque eu tava já, por causa da quarentena e tudo mais, eu tava acima do peso, né? E agora eu já consegui equilibrar. Ainda pretendo fazer algum esporte, porque eu tava indo pra academia antes do Covid, mas agora, com tudo isso, né, eu não tenho ido pra academia. Então, pretendo, né, claro que tá começando um novo ano, 2021 tá aí, e a gente sempre planeja muitas coisas novas, né, para um ano um novo ciclo aí que se inicia. Mas eu quero só essas duas coisas: acordar um pouquinho mais cedo, fazer um exercício, né, e ler pela manhã. Então, são as únicas mudanças que eu acredito que eu vou fazer na minha rotina. Então, basicamente, é isso. Resumindo minha rotina de agora, pela manhã já começo resolvendo e-mail, mensagens, aí vou fechar pedido, não deixo mais só pro fim do dia, né? Então eu fecho pedido. Aí ali perto do horário do almoço
eu dou uma pausadinha pra ficar um pouco com as crianças, com a casa. Eu dou essas pausas, né? E é legal, porque daí eu paro pra mexer na casa, lavar uma roupa, lavar a louça, fazer coisas na casa. Eu envolvo as crianças junto, então elas também se envolvem na casa. E eu aproveito nesse momento também, interajo com elas. Aí eu faço as redes sociais em seguida. Aí continuo fechando o pedido no fim da tarde. E aí saio pro correio, passo na rotinha ali das costureiras. Rotinha, né? É uma rota até meio grandinha, mas faço. E isso, gente, não é todos os dias, é 3 vezes por semana, né? 2 vezes por semana eu fico direto em casa, daí até consigo fazer um almoço mais... janta, né? Almoço, janta, que daí é tudo junto. Consigo fazer um pouco mais cedo, isso. E aí, depois da janta, eu agilizo para as crianças dormirem. Aí elas dormem e aí nesse momento eu consigo ler ou fazer alguma coisa a mais, editar algum vídeo, alguma coisa a mais que eu tinha pra fazer no meu dia e encerrar meu dia, né? E aí também não vou dormir muito tarde, porque o dia começa cedo, mas assim, 10, 11 horas eu vou dormir. Então, essa é a minha rotina de hoje. Tô bem leve com ela, bem feliz. Não me sinto sobrecarregada. Se você tem algumas dicas interessantes, por favor, deixa aqui abaixo. Vamos interagir e ajudar uns aos outros, né? Para que a gente tenha uma vida cada vez mais saudável, cada vez mais feliz, conectada aí com nós mesmos e com a nossa família. Se você gostou desse vídeo, tá aqui até agora, dá um like, curte, se inscreve, compartilha com aquelas amigas que também estão aí precisando de uma renovada na rotina. Um beijo, tchau! Aquele papel higiênico que você está fazendo.